Boa tarde, saudações ao Núcleo Espírita da Polícia Militar e a todos vocês que estão aqui congregados em torno de mais uma reflexão sobre as palavras do Cristo. Desta vez, iremos relembrar a parábola do festim ou da festa de núpcias e então, de imediato, a parábola muitos os chamados e poucos os escolhidos ressoma a nossa mente. E nós iremos então pensar o que é mesmo que foi dito ou que foi do desejo que nos fosse dito acerca dessa ideia ou dessa temática de que se muitos são chamados, porque de fato apenas poucos são escolhidos. E aí a gente vai começar pela própria parábola, que não é muito já nossa conhecida, mas que é iniciada com a ideia de um rei que então resolve dar uma festa e convida as pessoas a dela participarem. Contudo, há uma espécie de negativa, e uma negativa um tanto quanto truculenta, violenta, em relação a esse convite. Esses servos que o rei então encaminhou para que fizessem o convite foram presos, foram maltratados e depois foram mortos. O rei então, indignado com essa reação das pessoas, resolve solicitar ao seu exército, então, que convide, que convoque as demais pessoas, sejam elas boas, sejam elas más. O que ele queria era dar uma festa, ofertar um banquete para todas essas pessoas. E daí a gente vai observando que parece um tanto quanto ingênuo, pueril, esta ideia ou essa história de que um simples convite tenha causado nas pessoas uma reação um tanto quanto desproporcional e que logo em seguida o rei então faz um outro momento e que convida as pessoas, independente de conhecê-las, de suas índoles, de suas tendências, de seus anseios, dentre outras coisas. Não se conhecia o comportamento que elas desejavam, mas foi feito um convite. Geralmente, para uma festa, a gente convida quem a gente gosta, quem a gente convive, quem a gente conhece. E o que é mesmo que essa parábola quer nos apresentar? No finzinho dela, é importante dizer que o rei, então, quando ele passa por esses convidados, ele encontra um que não está com a veste nupcial e ele faz um questionamento. Ele pergunta: amigo, como você conseguiu entrar nesta festa se você não está vestido com a roupa nupcial? Ele então emudece esse convidado e ele então, claro, pelo emudecimento, o rei mais uma vez constata que não era o lugar dele e então recomenda que os seus pés sejam atados e que ele então seja levado para o que a gente chama de trevas exteriores, onde haverá então o choro e o ranger de dentes, como a gente conhece. É preciso que a gente também localize essa parábola em um determinado tempo da história e para a cultura daquele povo. Jesus, quando trazia essas histórias, ele precisava acessar o imaginário dessas pessoas. Se a gente olha as parábolas sob o ponto de vista material ou dos costumes sociais, iremos achá-las muito estranhas ou distantes de nossa realidade. Mas se a gente busca o fundo espiritual que todas elas trazem, nós vamos sim conseguir entender a mensagem de Jesus. É mais um exercício de nos despirmos dessa ideia ou dessa lente restrita, que é material, que é voltada para um tempo específico. Claro que fica um exercício um tanto quanto mais desafiador se na condição atual de nossa vida, de nossa cultura, até do país, da cidade, do estado em que estejamos, querer trazer ou adaptar, adequar a nossa realidade atual a esta vivida pelos judeus, pelos hebreus e pelos romanos a essa época. Então, ler essas memórias, essas histórias e as próprias parábolas requer um esforço de deslocamento para um tempo histórico. E não só um tempo histórico, mas também uma condição moral e espiritual. Para essas pessoas e para a cultura delas, essa história era muito adequada. As pessoas eram violentas, reagiam dessa forma. O rei era aquele quem determinava, quem convidava. Então, se você tivesse o atrevimento de negar, significava um grande desrespeito ao rei. E na história a gente entende que o rei
aqui trazido por Jesus nessa alegoria, era então Deus que manda então os servos aqui são os profetas, para convidar então essas pessoas, aqui os judeus, a participarem do seu festim de núpcias. E por que então os judeus? Seria então um povo privilegiado por Deus? Não. A escolha foi feita porque, à exceção dos hebreus, à época, os judeus constituíam um povo que tinha uma crença em um único Deus, enquanto os demais povos eram politeístas, acreditavam na existência de mais de um Deus. Então, trazer essa ideia de um Deus único, de um Pai para todos, misericordioso, justo e bom, em uma cultura que tem mais de um Deus, isso não daria o efeito desejado. E por isso que tem a afirmação de que esse Deus de Abraão iria então se disseminar pelo mundo, quando chegássemos a essa ideia do Deus único. Então, não seria interessante perder tempo ou lançar sementes em um terreno que já se sabia que os frutos não seriam colhidos como era o desejado. Então, essa é a explicação para que os judeus tenham sido escolhidos pela crença que tinham em um único Deus. Era um povo monoteísta. A questão aí com os judeus, que acaba não só dificultando o exercício dessa ideia do Deus único e que é um Deus para todos, porque eles se mantiveram na ideia de exterioridade, apenas dos cultos, dos sacrifícios e esqueceram de viver as palavras de Deus como Jesus as trouxe. E aí, se a gente fizer uma observação, independente do tempo histórico, não estamos muito distantes desse tipo de postura. Claro que é preciso reconhecer o nosso esforço, a nossa ideia há muito arraigada desse Deus único, mas que o que está no Evangelho ainda se constitui num desafio que precisaremos superar nos nossos dias, no nosso cotidiano, na relação com as demais pessoas. O que não quer dizer que precisemos nos penitenciar ou achar que somos os piores espíritos já criados por Deus. Não. A ideia é de despertar. Se nós temos a possibilidade do conhecimento da doutrina espírita ou até mesmo de uma outra filosofia de caráter espiritualista, que já saibamos da imortalidade da alma, que já tenhamos consciência da existência de Deus, isso já facilita o entendimento das premissas trazidas pelo Cristo. Mas, como somos espíritas, ou melhor dizendo, somos espíritos imortais e estamos espíritas, não podemos lançar mão de um conhecimento tão rico, um conhecimento que nos traz a existência de Deus, da imortalidade da alma, a existência do espírito que é imortal, pluralidade dos mundos habitados, o princípio da reencarnação, a interexistencialidade, que a gente tende a confirmar mais pela mediunidade, quando a gente chama de mediunidade ostensiva, mas não só por ela, pela intuição, pelos pensamentos que nos são não só intuídos, mas também trazidos através de outras pessoas nas quais confiamos, estabelecemos relações fraternais, amorosas e que por isso tendem a nos influenciar mais. A interexistencialidade ou contato com o mundo espiritual é permanente, considerando inclusive que somos espíritos e fazemos parte deste mundo, somos dele inclusive originários. Essa é a nossa origem primordial, somos uma consequência desse mundo e estamos aqui na condição de encarnados de modo temporário. Contudo, a gente imagina que essa seja a vida que teremos para todos sempre e, em verdade, é só um momento onde a gente estuda e se prepara e vem então se submeter ao teste ou à prova para obter uma consequente nota satisfatória do ponto de vista moral e espiritual, e quando então a gente retorna para este grande centro ou educandário que é o mundo espiritual, a gente então vai avaliar o resultado daquela prova ou do teste que fizemos e queiramos todos nós que o resultado seja positivo ou que pelo menos a gente consiga passar na média, não nos comprometendo mais além daquilo que já tínhamos trazido para a nossa atual encarnação. Ainda
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, há uma observação sobre a porta estreita. E essa porta estreita dialoga muito com essa ideia de que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Por que é que então, quando os profetas encaminhados por Deus, que esses eram os servos do rei, foram então convidar os judeus, eles não aceitaram? E aí a gente vai trazer essa pergunta individualmente. Não aplique aos governantes, não aplique aos seus companheiros do centro espírita ou à sua família. Traga para você. O seu compromisso é com a divindade, não com a evolução do outro. Cada um faz o seu caminho. Mas pense você, diante da porta estreita e da porta larga, que porta você está optando no momento? E o que faz com que você não escolha a porta estreita? Ou se tiver optado por ela, não desanimes, porque é ela que vai nos permitir a libertação. E o Evangelho é claro quando ele traz essa ideia da porta larga e da porta estreita. Vou ler um trecho para nós. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Aí a gente precisa começar a refletir. Se a porta estreita é aquela que me traz mais esforço, mais trabalho, significa que eu tenho algum desafio grande a superar. Mas o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos diz aqui que o que temos que superar são as nossas más tendências. E Kardec, no Livro dos Espíritos, nos trouxe a palavrinha que todos nós conhecemos porque sentimos, porque a expressamos, porque a vivenciamos. O maior desafio dos espíritos na condição humana é o egoísmo. Ele é a trave que nós precisamos retirar da nossa condição de espíritos e de seres que nesse momento estão no mundo encarnados para então dirimir essas dificuldades. A palavra débito dá uma sensação de algo que me foi imposto e que eu adquiri em algum momento e que agora eu tenho que pagar de qualquer jeito. E se é um débito, significa que eu sou o devedor e que alguém está me cobrando. Aí a gente vai então refletir: é Deus quem me cobra? Deus é esse grande cobrador das minhas más tendências e que me impõe andar a par e passo com a sua lei natural e divina? Não. Esse raciocínio parte de um equívoco. Fica parecendo que então Deus me cobra porque eu lhe devo obediência. Eu até lhe devo obediência, porque eu preciso, como sua criatura, obedecer aos seus códigos. Mas essa obediência que me permite a felicidade. Quando eu saio desse movimento de caminhar em consonância com a lei de Deus, o sofrimento se instaura, mas não porque Deus o quis, mas porque eu, por invigilância, por desobediência, pelos atrativos que o mundo me oferece, eu acabo criando sofrimento, dor e situações que não me permitem vivenciar a espiritualidade como seria o devido. Essa situação, então, faz com que eu vá criando situações de sofrimento, situações de débito que me impedem de viver plenamente essa lei. Não é Deus que me cobra, é a minha própria consciência, porque nós já sabemos que as leis de Deus estão inscritas na consciência. Quando eu as infrinjo, então a cobrança se faz natural. Se eu então como em excesso, o meu corpo vai me cobrar o equilíbrio e aí as doenças vão aparecendo. Pode ser uma diabetes, pode ser um problema no meu estômago pelo excesso, pode ser uma disfunção hormonal que as minhas emoções desenfreadas ou o meu desequilíbrio vão me trazendo. Então a gente precisa refletir que tudo que a gente experimenta são de fato consequências das escolhas inadequadas que fiz. Não que eu tenha sido errado, que eu tenha sido torpe, eu fui
aquilo que pude ser naquele momento evolutivo. Só que essa característica caminha junto com uma ideia que é: eu já entendo o que é certo e errado, eu já sei o que é melhor e o que não é tão bom para a minha caminhada evolutiva, e o que me cabe é fazer a escolha adequada. E quando eu não faço, eu já sei que as consequências virão, mas não é Deus me cobrando. Sou eu que, por hereditariedade divina, tenho em mim os códigos divinos. E por este motivo, então, este mesmo código divino que está em mim, sois deuses, e portanto as leis de Deus estão aí inscritas, vão então dizer: esse caminho não é o melhor, essa escolha não é a mais acertada. Se você fizer uma outra opção, poderás ser feliz. E essa escolha está na porta estreita. Mas por que é que essa tal porta estreita nos causa tanto incômodo? Porque ainda estamos identificados com a matéria e com essa vida, com essa ideia de que eu tenho que viver os prazeres à exaustão. Vá que essa ideia de pluralidade de existência não seja verdadeira e eu perca a única existência que tenho e a possibilidade de ser feliz. Então eu posso até dar uma olhadinha no que Deus está me pedindo, no que os espíritos contam, no que a mediunidade nos trouxe, os livros de André Luiz, os conselhos de Joana de Ângeles, as recomendações de Manuel Filomeno de Miranda, as intuições que o meu próprio mentor espiritual me traz. Tudo bem, eu posso até escutar, mas Mamon me chama e ele é tão atrativo, ele traz tantos prazeres, e essa porta estreita que me pede sacrifício, que me pede renúncia, muitas vezes é pesarosa passar por ela. Mas sabe qual é o nosso grande desafio? É que a gente só olha a espessura ou aquela estreiteza da porta, enquanto a outra é larga, me parece fácil passar por ela. Só que a gente não se acostumou a olhar o que tem depois que atravessamos essas portas. A porta larga, a porta do prazer, do viver de forma desenfreada, sem nos preocuparmos com os sentimentos dos outros, ela é tão larga que quando olhamos já estamos à beira do precipício. Mas a porta estreita, que requer renúncia por amor ao outro, fraternidade, colaboração, preocupação com o bem-estar do próximo, fazer a caridade, depois dela há um horizonte vasto de recompensas e de bem-aventuranças, onde eu vou me perceber imortal, onde vou me perceber alguém que cresceu, alguém que viu no outro o seu semelhante e ao ajudá-lo estava de fato ajudando a si. Aí vamos dizer que valeu a pena, porque a porta larga é a porta dos que têm a visão estreita, de que acham que a vida se resume a uma só. A porta estreita é dos que entenderam que as vidas se multiplicam pelas reencarnações, porque Deus não é um sádico, Deus é um Pai misericordioso que oportuniza o seu Filho imortal a diversas possibilidades reencarnatórias para que ele reescreva a sua história. Se ele é um Pai que não condena e por isso nem precisa perdoar, ele já diz: se você não conseguiu, neste momento você terá uma outra oportunidade mais à frente. Foi Jesus quem nos disse: é preciso que nasçais de novo, é preciso que repita a sua trajetória para fazer melhor, porque Deus sempre vai nos dar a chance de sermos felizes, de acertarmos. Deus não nos dá a possibilidade de revivermos para errar. O desejo é que acertemos. Fomos criados para a felicidade e perfeição. Se já sabemos disso, se temos conhecimento e sabemos qual é a recompensa, por que continuamos escolhendo a porta larga se a estreita é a nossa possibilidade de libertação, de salvação, de ser feliz? Não olhe o tamanho da porta, olhe o que tem depois dela. Depois que passarmos por ela, entenderemos. Se escolhermos a larga, a das perspectivas materiais, do consumo e de tantas outras coisas que já conhecemos, ciúme, posse, vaidade, orgulho, já sabemos onde vai dar. Mas essa porta da renúncia, lembrar que renúncia não é significado de dor. Renúncia é deixar algo menor e restrito por algo maior e libertador. Isso é renunciar a ser avaro, renunciar a ser orgulhoso, renunciar a ser pretensioso, para ser acolhedor, para ser fraterno, para ser um bom ouvinte, para ser indulgente, para não ser aquele que se acostumou à maledicência, à truculência, à violência.
Isso é a opção pela porta estreita. E aí a gente vai sentindo que a experiência de paz se torna algo plausível no nosso dia a dia. A gente percebe maior colorido na vida, maior contato com a natureza, que os defeitos que as pessoas apresentavam já não me incomodam tanto, ou até deixam de incomodar, porque a sintonia que eu vou estabelecendo com espíritos benevolentes e superiores me coloca no lugar em que eu consigo não me permitir atacar por esse tipo de sintonia e vibração. E se em algum momento eu até, porque não somos perfeitos ainda, sintonizo com essas ondas, eu permaneço menos tempo nelas. Eu não fico ali sentindo aquela amargura, aquela necessidade de ir à desforra ou de responder ou de me vingar porque está me incomodando. Eu até sinto raiva, eu posso sentir mágoa em algum momento, mas eu não fico dias, meses, anos ruminando esse tipo de emoção ou de sentimento. Eu fico menos tempo porque eu já sei recorrer à oração, eu posso meditar, eu posso assistir uma palestra, ler um livro, participar de conversas edificantes, ligar para alguém que pode me acalmar, simplesmente olhar a natureza, rezar, ouvir o canto dos pássaros, pedir ao mentor que lhe acalme, dormir, qualquer coisa que me tire dessa condição que me adoece. A porta estreita sempre vai ser o melhor caminho. É ela quem nos liberta. A larga só vai nos fazer perder. E essa a gente já conhece há muito tempo, já vimos as consequências. Temos os livros que nos trazem relatos tão vívidos do que os espíritos experimentam a depender da sua escolha no mundo espiritual. Perdão, no mundo material e que colhem então no mundo espiritual. A gente já viu André Luiz contando em Nosso Lar, a gente ouve as palestras, lê os livros de Manuel Filomeno de Miranda e já sabemos das consequências. Nós temos em O Céu e o Inferno os relatos dos espíritos que são ali classificados como felizes, e a gente vê que felizes são porque em vida, quando encarnados, foram espíritos que buscaram seguir as leis divinas. Nós já sabemos o caminho. Agora vamos precisar investir no esforço, no trabalho árduo. Ele é árduo pelo nosso condicionamento, porque nos acostumamos a esses sentimentos e a essas emoções ao longo dos séculos. Está na hora de irmos a pouco e pouco nos liberando dessas prisões que nós mesmos criamos. E a gente já sabe de que forma a gente pode, então, ir eliminando, reduzindo esses comportamentos. Conhecemos a oração, a meditação, e não tem melhor do que o trabalho no bem, oração, partir para a ação, cuidar do outro, fazer a caridade. A gente já conhece, agora precisa ter disciplina, força de vontade, persistência, para que nesse caminho a gente continue, se perpetue. Ah, mas eu não consigo, eu estou muito cansado, eu tenho sem tempo. Você não tem uma hora na semana para dedicar ao outro? Ah, mas estamos em pandemia, você não pode vibrar pelo outro? Você não precisa nem sair de casa? Você pode ter um momento em que você lê o nome de alguém, lembra de alguém que está numa situação difícil e faz uma vibração. Isso já é estar fazendo algo para o outro. É despender da sua energia e trazer à tona os bons sentimentos que todos nós temos. O mais bruto dos seres, o mais violento, não deixa de ser centelha divina e vai chegar à perfeição. Por mais que achemos, nem parece filho de Deus, nem parece uma criatura divina, mas é. E Deus, quando olha para ele, não olha com essa perspectiva julgadora que a gente tem, e que é uma perspectiva que faz com que a gente imagine que seja superior ao outro. Porque eu não mato, porque eu não sou truculento, não significa que eu não seja melhor, que eu seja melhor. Eu tenho outros defeitos. Eu posso, inclusive, não matar com uma arma ou pela agressividade, mas eu posso matar a esperança de alguém com palavras ásperas, com um olhar duro. Eu posso matar alguém em plena vida quando eu lhe retiro a possibilidade de crescimento, quando eu lhe magoo no campo da autoestima. Pensemos nisso. E talvez o seu delito seja ainda mais grave porque você tem o esclarecimento que o bruto ainda não tem. Ele é incapaz de perceber, de sentir pela sua própria condição evolutiva. Mas você que já tem conhecimento, não julgues, não se arvore a considerar-se superior ao outro. Estamos todos no mesmo planeta de prova e expiação.
Sintonia e afinidade nos trouxeram para cá e não foi à toa. Então, não nos acostumemos ao hábito do julgamento, porque ele sempre será falho. Porque você vai achar que o seu código de justiça é melhor do que o outro. E o único código de justiça verdadeiro é o de Deus. Não se arvore a sê-lo, apesar de dele ser filho, porque você com certeza estará em maus lençóis. Quem já conseguiu evoluir e entender que tem fragilidades e tem potências, vai compreender a fragilidade do outro, porque é o seu semelhante que está na mesma caminhada e na mesma labuta para atingir a perfeição. Não estou falando de conveniência ou de concordância com o que o outro faz de inadequado. É apenas não julgar. Não é dizer, vamos passar a mão pela cabeça, é uma criatura divina. Não. Nós precisamos ter discernimento, precisamos exemplificar, principalmente as crianças e os mais jovens, mas não precisaremos ser aqueles que vão julgar, que vão criticar, vão compreender, mas, contudo, não precisamos concordar, o que já seria um contrassenso inclusive. Então, essa é a ideia da porta estreita e da porta larga. E aí, cabe a cada um de nós escolher o que vamos desejar para o nosso futuro. Um outro item desse mesmo capítulo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, é os que dizem Senhor, Senhor. E tem um trechinho em que diz assim: mas de que vale chamá-lo mestre ou senhor quando não se seguem os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões? Então não adianta dizer Senhor, Senhor, porque nem todos entrarão no reino dos céus. Também já conhecemos essa afirmativa. E mais uma vez eu nos convido à reflexão. Somos aqueles que chamam Senhor, Senhor, que fazem as preces sentidas, que fazem as ações para que os outros vejam e não necessariamente seja a motivação do coração, da alma que nos impele a fazer algo pelo outro? Pensemos nesse sentido. Somos os hipócritas? Somos aqueles que diante das pessoas agimos de um modo e quando estamos sozinhos ou até mesmo na nossa condição familiar, que é difícil manter máscara por longos anos por pessoas que nos acompanham o tempo inteiro? Somos esses os que simplesmente clamam, chamam, pedem nas necessidades, mas que não vivenciam aquilo que de fato deveria? Vamos refletir nesse sentido. E se não somos esses, que bom. Mas se ainda somos, não precisa se apequenar diante disso. Basta olhar e mudar. Muitas vezes a gente repete alguns atos porque não temos consciência deles. Não percebemos que somos desse modo. Por isso o autoconhecimento é importante. A recomendação de Santo Agostinho, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, muito conhecida, muito debatida, precisa, mais do que estar no campo intelectual, do que já está, vamos dizer assim, decorado por cada um de nós, precisa ser vivido. Se observe, se autoanalise, busque as suas emoções, registre um livro, um diário, o que quer que seja. Se você não consegue se perceber e acha que precisa de uma espécie de psicoterapia ou algo que o valha, faça. Se para você isso não é interessante, um atendente fraterno pode escutá-lo, ou simplesmente preste atenção no que as pessoas ao seu redor estão lhe sinalizando, mas pare para se ouvir, para se enxergar. Pode ser nas suas orações, pode ser através dos seus sonhos, mas pode ser se estudando. O que é que eu sinto quando estou em determinadas situações, quando uma pessoa me diz determinada coisa, quando o sentimento de ira ou de raiva aparece, o que é que motiva? E você vai identificando esses pontos no seu dia a dia e vai naturalmente se melhorando, porque você vai estar atento aos seus movimentos na condição de espírito que você é e que todos nós somos. Mais à frente tem a pergunta: são seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Por exemplo, o que adiantaria nós sabermos de cor e salteado
todas as obras de Kardec, Livro dos Espíritos, dos Médiuns, Evangelho, Gênesis, Céu e Inferno, obras póstumas, o que é o Espiritismo, ok? Se isso não nos faz melhorar, não tem valia. Claro que o conhecimento intelectual impulsiona o moral, mas quando o intelecto não nos oportuniza a melhoria moral, ele perde o sentido, perde o valor, a letra é morta. O que a vivifica é a vivência destes princípios. Observemos a conduta de Jesus. Ele falava nos momentos adequados para ensinar, mas o maior ensinamento que ele trouxe, tanto que foi registrado não pelo seu discurso, mas pelos seus atos, era o exemplo, porque ele era a vivência absoluta daquilo que dizia. Jesus é a personificação da coerência. Eu sou aquilo que digo. Eu sou a vivência do meu próprio discurso. E é isso que nos arrebata até hoje e continuará a nos arrebatar ao longo do tempo. É isso que os espíritos nos propõem. Não que sejamos perfeitos, porque ainda não temos condições de ser. Por isso que as reencarnações existem, porque ninguém vai conseguir, em uma única encarnação, atingir a perfeição. Precisaremos dessas sucessivas oportunidades, mas eu já posso buscar ser melhor do que me encontro no momento e vou traçando as metas possíveis para cada vez ficar ou ser melhor. É nesse sentido, então, que a gente vai precisar observar em que condição estamos e adotar, então, comportamentos, pensamentos e posturas compatíveis com aquilo que nós desejamos ser. Então, eu vou observar. Com o conhecimento que tenho, eu estou sendo mais caridoso ou me tornei caridoso? Será que eu posso ser mais indulgente? O que fazer para sê-lo? Para que a gente, então, busque este movimento, que é o que os Espíritos e que Jesus nos propôs, que eu preciso colocar o meu ato, a minha conduta, o meu pensamento e as minhas emoções cada vez mais próximo, dentro do que me é possível, daquilo que acredito. Essa é a perspectiva que nós vamos obter, e aí a gente vai ver que as conquistas vão se tornando mais fáceis. Por que quando eu busco me melhorar, as conquistas vão ficando mais fáceis? Porque os espíritos vão se apresentar, os justos, os benevolentes, que estão o tempo inteiro esperando o nosso despertamento. E aí, como seremos motivados muito mais por boas energias do que aquelas desequilibrantes, eu vou sentindo uma facilidade no meu crescimento espiritual, porque agora eu tenho muito mais energias do ponto de vista moral positivas do que aquelas negativas que me arrastavam e me mantinham estacionadas no lugar evolutivo que não é interessante. Lembrando, quanto mais eu alimento um determinado tipo de energia, mais força ela vai ganhando. Se é uma energia do ponto de vista moral inadequada, ela vai se densificando a ponto de contornar e povoar o meu perispírito. Então eu vou atraindo espíritos moralmente imperfeitos que vão criando uma espécie de campânula que me deixa aprisionado e acostumado naquela situação e até experimentar prazer nela. Mas quando eu vou fazendo um movimento de crescimento espiritual, há uma espécie de asepsia, de limpeza neste campo energético que abre as possibilidades de energias saudáveis passarem a fazer parte desse campo psíquico. Aí a minha psicosfera muda e as energias antes desequilibrantes vão sendo substituídas por energias saudáveis. Se eu vou me esforçando cada vez mais e me acostumando a essas energias saudáveis, o meu voo vai se tornar mais rápido, mais fluido e mais leve. Lembrar de Jesus, comigo o jugo é suave, o fardo é leve, porque esse incentivo acaba ficando maior do ponto de vista espiritual positivo. Quando eu digo positivo, são as energias de fraternidade, de cooperação, de benevolência, de indulgência que vão atraindo energias e espíritos compatíveis. Aí eu vou alçar voos maiores. Lembrar que estamos em um planeta de provas e expiações e a gente já sabe que o mal campeia.
Se eu consigo quebrar a sintonia com esse mal permanente, eu posso, mesmo em meio ao caos, ao pânico, ao medo, à violência, viver em paz. E mais do que viver em paz, ser um ponto de paz com o qual a espiritualidade pode contar na condição de trabalhador de última hora para ajudar as demais pessoas. E até as tristezas, os desequilíbrios, os momentos difíceis vão ser vividos com mais fortaleza e mais rápido eu consigo voltar ao meu equilíbrio, porque eu já tenho ali espíritos dispostos a me ajudarem no reerguimento. E eu já tenho uma reserva moral, energética, psíquica que me ajuda a voltar a um patamar de equilíbrio mais elevado de forma mais rápida. Por isso que precisamos, do mesmo jeito que cultivamos os hábitos nocivos, cultivar hábitos positivos, orar todos os dias, fazer meditação, boas leituras, manter o máximo de conexão com os bons espíritos, para que nos momentos de dificuldades que todos nós iremos enfrentar invariavelmente, possamos passar com mais serenidade, mesmo com tristeza, mesmo com dor, mas equilibrados, serenos, com força para sair dessa condição. É aí que a fé transporta montanhas, mesmo que ela seja do tamanhozinho de um grão de mostarda, porque ela pode ser pequenininha, mas ela vai ter um apoio espiritual que vai fazer com que a gente consiga avançar mesmo com as dificuldades. Um outro ponto desse capítulo é do a quem muito foi dado, muito será pedido. E eu acho interessantíssima aquela parte em que afirma em que ao que tem se lhe dará e aquele que não tem se retirará. E aí a gente pode pensar, puxa vida, que situação é essa um tanto quanto injusta? Se eu não tenho, já vai me tirar e aquele que tem já vai ser dado? E aí a gente tem a explicação. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio espírito que é pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem. Lembrar que pródigo é aquele que vai gastando às expensas, às vezes até mais do que possui, sem se preocupar com o amanhã. Ele não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a, a migalha que caiu no seu coração. Aí tem uma pergunta muito simples e que nos ajuda a pensar. O filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo por falta de cuidado, deve acusar seu pai pela falta de produção? E a gente sabe que não. Deus deu a todos nós os mesmos talentos, fomos criados do mesmo modo e atingiremos todos o mesmo fim, que é a perfeição. Mas se eu não cuido bem ali da herança que me foi deixada, claro que este campo, vamos dizer assim, que era antes semeado pelo meu pai, que agora está sob a minha responsabilidade, se as ervas daninhas passam a aparecer, se as pragas tomam conta, porque eu sou preguiçoso moralmente falando, porque eu não me esforcei como deveria, eu vou dizer que Deus foi quem me retirou? Não. Fomos nós mesmos quem fizemos com que essas boas sementes nem chegassem a brotar. É nesse sentido que se tira daquele que não tem, porque ele, entendo tudo, todas as possibilidades, não as fez florescer. Então não é que Deus, de uma forma autoritária, venha tirar o que não tem. Você é que não fez frutificar. E quando se diz que aquele que tem se lhe dará, é porque ele multiplica esses frutos ou os bens do ponto de vista espiritual. E claro, a sua responsabilidade vai aumentando no sentido da devolutiva. Se você vai crescendo, vai evoluindo espiritualmente, outros desafios compatíveis à sua condição moral vão aparecendo, que é proporcional à ajuda que nós recebemos. Quanto mais evoluímos, mais ajuda recebemos para evoluir cada vez mais. Espíritos da responsabilidade de uma Irmã Dulce, um Divaldo Franco, um Chico Xavier, à medida que evoluem, vão ganhando apoio compatível com o nível evolutivo. Os espíritos sabem que Jamile, por exemplo, não tem a mesma condição e maturidade espiritual de Irmã Dulce. Logo, não adiantaria me dar o mesmo apoio porque eu não iria corresponder.
O apoio que recebo é compatível com o meu esforço espiritual e com o nível que eu alcancei. Por isso que quanto mais eu ganho, do ponto de vista espiritual, mais me será dado em apoio e mais eu vou evoluindo. Aí, a cada um segundo as suas obras. Se quisermos apoio e mais ajuda, e olhe que já recebemos muita, vamos então precisar nos esforçar. A lei de Deus é do mérito, não é da indicação como estamos acostumados, mas é uma recompensa pelo seu esforço e então você passa a merecer esse tipo de devolutiva, para não ficarmos achando que Deus já retira o que nem temos. Ele só nos faz perceber que não temos o que com certeza em algum momento iremos obter como espíritos porque não nos esforçamos a contento. E aí tem uma parte que é muito interessante já no finzinho do capítulo em que se diz que, olha, se você percebe então que você é esse que está tendo os seus esforços um tanto quanto tímidos ou até incipientes e que pode estar no grupo desses que Deus vai retirar o que você não tem, não desanime, tenha coragem. E aí eles dizem, tomai as vossas grades e charruas, arroteai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente que o Senhor vos confia e o orvalho do amor os fará produzir os frutos da caridade. Sempre é tempo para aquele que é imortal. Eu posso ter 70, 80, 100 anos, o que é que importa se a minha caminhada é de imortalidade? Comece agora, comece hoje. Não espere o 31 de dezembro para que o ano que vem você então tenha novas metas, novos esforços. Ano que vem é qualquer tempo. O que é ano que vem para o imortal? É o agora, é um segundo depois. Então não espere um tempo específico, a próxima semana, o mês que vem, a pandemia acabar. Comece agora. Você não sabe quanto tempo nesse corpo você ainda tem. Então utilize o que você já tem no presente para então você ter um futuro muito mais tranquilo, mais pleno e feliz. Nem mais combina com o nosso conhecimento essa ideia de que o tempo passou, agora não dá mais. Isso para imortal não cabe mais como justificativa. Toda hora é hora de crescer, de evoluir, de olharmos as nossas falhas e dizer, ok, eu falho, mas eu também tenho virtudes, eu também tenho potenciais, eu sou boa nisso, eu já tenho essa virtude e agora vou então conquistar outras. Sempre é tempo de crescer. Todo dia, toda hora, a qualquer momento se pode evoluir quando se deseja fazê-lo. E quando desejamos verdadeiramente, os bons espíritos aparecem para nos ajudar. Em verdade, como costumamos confirmar nos nossos livros e nos estudos, eles não aparecem como numa mágica, sempre estiveram ali, esperando que a nossa vontade se manifestasse, para que as mãos se tornassem visíveis, mas estiveram sempre estendidas, só esperando a nossa vontade de crescer. E todos nós a temos, porque como filhos de Deus estamos sempre mirando a sua direção. Mesmo que às vezes tristes, deprimidos, egoístas, batendo cabeça, como a gente diz comumente no nosso linguajar mais coloquial, mais do dia a dia, mas por que estamos nessa condição ainda nos debatendo? Porque a dor e o sofrimento são o significado de quem busca a Deus, mas não fez as melhores escolhas para chegar até Ele. Então, até quem está nessa condição está trilhando em busca de Deus. Então, não desanime, sempre é tempo. Deixa essa ideia da culpa de ficar o tempo inteiro se penitenciando pelo que não fez bem. Recomece, faça bem a partir de agora. Qual foi o benefício dessa experiência que você vê como negativa, mas que é aprendizado? Aplique o que Jesus recomendou. Não foi só para aquela mulher, foi para todos nós. Vá e não peques mais. Não repita a mesma falha, porque você já aprendeu, você já viu as consequências. Faça diferente e aí você vai ser feliz e vai fazer os outros felizes, porque você vai ser mais saudável, vai ser uma pessoa mais agradável, vai ter um convívio muito mais salutar em relação aos demais que estão ao seu redor. E para terminar,
a gente tem no finalzinho desse capítulo do Evangelho, reconhece-se o cristão pelas suas boas obras, é aquela ideia da árvore. Então a gente já vai saber que a partir das nossas boas ações, nós estaremos nos transformando, e esse é o termômetro, em uma boa árvore. E se ainda insistirmos no egoísmo, no orgulho, além de darmos frutos que não serão interessantes e que não alimentarão a nossa necessidade espiritual, estaremos atraindo e mantendo outros irmãos nessa mesma condição evolutiva. E eu termino com o finalzinho deste capítulo, que diz que o Divino Salvador, o justo por excelência, disse e suas palavras não passarão. Os que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos faça com abundância a oferenda dos seus frutos. Crede e orai, e acima de tudo, façai. É pelo fazer, é pelo ato que a gente vai tornar concreto essa história que nos foi trazida a partir da parábola do festim de núpcias. Basta que todos façamos a vontade de Deus, nosso Pai amoroso e misericordioso. Como fazer? Lembre-se, a lei está na sua própria consciência. Ela vai ser o seu grande farol a lhe dizer qual a melhor direção a tomar. Muita paz a todos e uma excelente tarde.